estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 27 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar de uma temática muito legal. Mulheres na ciência e consciência negra, é isso mesmo, nós vamos conhecer cientistas, mulheres que fizeram a diferença. Mas antes disso, vamos entender que em novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Mas o que será que é esse dia tão especial para nós? Vamos ver? O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519/2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. E olha só que interessante, além do Dia da Consciência Negra, que é comemorado em novembro, que nós estamos celebrando nessa semana, nós vamos também falar um pouquinho hoje sobre a importância das mulheres na ciência. E mulheres na ciência, vocês sabiam uma curiosidade? Que existe um dia específico que nós comemoramos também as mulheres e crianças, meninas cientistas na ciência? Vamos ver? Acompanhem comigo. O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência é comemorado no dia 11 de fevereiro. Foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas. Bem interessante, né? E, tendo em vista isso, eu separei hoje para vocês conhecerem algumas cientistas mulheres que fizeram a diferença, que mudaram a rota da ciência. Isso mesmo. Agora vejam ali comigo. Da primeira física negra a se formar doutora no país, há pesquisadoras da nova geração. Elas são grandes cientistas que quebram estereótipos e preconceitos de ocupar lugares antes não destinados a elas. E hoje nós vamos conhecer diversos cientistas, inclusive uma que ajudou e auxiliou na pandemia. Isso mesmo. E até que estão ligadas à tecnologia. Vamos ver então? Vamos conhecer? Antes disso, de a gente conhecer algumas cientistas, eu vou mostrar para vocês um vídeo. E esse vídeo, ele já faz um mixer de algumas cientistas, que algumas nós vamos citar na aula e outras que vocês vão estar vendo no vídeo. Vamos observar? Quando Mae Jemison era criança, parecia improvável que ela um dia teria a chance de se tornar astronauta quando todos eram homens brancos. Mas ver a personagem Uhura na série de televisão Star Trek deu a Jemison a inspiração de que ela precisava para marcar seu nome na história como a primeira mulher negra a ir para o espaço. Inspirações são importantes. Quando se fala de ciência, todos conhecemos grandes nomes como Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin ou tantos outros. Mas quantas mulheres cientistas inspiradoras conhecemos? Marie Curie talvez seja o nome mais lembrado. Ela fez tantas descobertas sobre a radioatividade que o próprio termo radioatividade foi cunhado por ela, além de descobrir 2 novos elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio. Mas existem outras grandes cientistas além de Curie. Quem também descobriu um novo elemento foi Lise Meitner, o protactínio. Ela ainda descobriu a fissão nuclear quando percebeu que átomos de urânio se dividiam em outros átomos ao serem bombardeados com nêutrons. As cientistas não pararam por aí. Chen Xiongwu, cujo nome significa corajosa heroína, refutou um princípio físico quando provou que o princípio de conservação da paridade, que determina que partículas simétricas devem se comportar da mesma maneira, não se aplica a todas as partículas. Já Vera Rubin confirmou a existência de matéria escura observando a velocidade com que as estrelas giram ao redor do centro de uma galáxia. O universo também foi objeto de estudo de Cecilia Payne, que descobriu que o Sol e as estrelas são compostos principalmente por hidrogênio e hélio, ao invés de ter a mesma composição da Terra como se acreditava na época. E das aproximadamente 8.000 estrelas que se pode observar a olho no céu noturno, Annie Jump Cannon classificou 50 vezes mais esse número, tornando-se a maior colecionadora de estrelas que já viveu. Vindo do céu para a Terra, numa época em que se acreditava que o fundo do mar era plano e homogêneo, Mary Tharp mapeou o solo marítimo e descobriu diversas montanhas e vales submarinos, provando a existência de placas tectônicas e a teoria da deriva continental. Indo ainda mais fundo que o fundo do mar, a sismóloga Inge Lehmann estudou o interior da Terra e descobriu que além da crosta, manto e núcleo líquido, a Terra possuía também um núcleo interno sólido. Mulheres também fizeram grandes descobertas no nível microscópico do corpo humano.
Rosalind Franklin tirou fotografias do DNA que a permitiram ver que a molécula tinha uma estrutura de dupla hélice. Barbara McClintock descobriu a transposição genética, capacidade dos genes de mudarem de lugar no cromossomo e ligar e desligar, um fenômeno ligado a mutações genéticas e com um importante papel na evolução das espécies. Matt Stevens descobriu que são os cromossomos X e Y que determinam o sexo de um bebê na hora da concepção, e não a temperatura do ambiente, a alimentação da mãe ou outros fatores externos, como se acreditou por muito tempo. Mulheres ainda criaram novas tecnologias. Stephanie Kolek contribuiu para o desenvolvimento do elastano, presente em muitas das nossas roupas, e inventou o Kevlar, um material mais leve e 5 vezes mais forte que o aço, que é usado desde em luvas de forno e coletes à prova de balas, até aparelhos celulares e trajes espaciais. A computação também só é o que é hoje graças a grandes mulheres. Ada Lovelace tornou-se a primeira programadora do mundo ao escrever o primeiro programa de computador para a máquina analítica, precursora dos computadores modernos. Grace Hopper popularizou o termo bug na computação por causa de uma mariposa presa em um computador. Ela também criou o primeiro compilador, um tradutor que transforma sequências binárias em uma linguagem mais compreensível para humanos. E Hedy Lamarr não só alcançou fama mundial como uma das maiores estrelas de Hollywood do século XX, como também inventou a tecnologia de frequência variável, que possibilitou o desenvolvimento de diversos tipos de comunicação sem fio usados atualmente, como Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Essas mulheres são apenas alguns exemplos dentre tantos outros que provam que não há limites para uma cientista. Do interior das células do corpo humano aos computadores, e do minúsculo átomo aos confins do universo, elas venceram barreiras e fizeram grandes descobertas, tornando-se pioneiras em seus campos e mostrando que ciência também é coisa de mulher. Hoje, elas são inspiração para você também alcançar os seus sonhos. Vocês viram que interessante esse vídeo? Vocês conseguiram então perceber a quantidade de cientistas que fizeram a diferença. E agora nós vamos ver a Katherine Johnson, isso mesmo. Vocês perceberam aqui agora que na nossa mesa nós temos um cenário diferente? Por que será? O que será que tem a ver? Será que tem a ver com astronomia? Tem a ver com o planeta Terra? Tem a ver com o universo? Vamos ver as descobertas? O que a Katherine Johnson fez de tão importante? Vamos ver. Filha de um fazendeiro e uma professora, a matemática nasceu em 26 de agosto de 1918, em Virgínia, Estados Unidos. Seu brilhantismo era evidente desde cedo. Aos 10 anos, já cursava o ensino médio. Veja só que interessante, vocês estão no 8º ano, 9º ano, certo? Geralmente, por exemplo, a professora Júlia só foi cursar o ensino médio em média ali aos 14 anos, no primeiro ano de ensino médio, e saiu aos 16 anos. Já a Katherine Johnson, imagina, aos 10 anos, ela já cursava o ensino médio. Era uma mente muito brilhante, né? E vamos ver ali mais umas curiosidades sobre a vida dela. Entrou para a Universidade Estadual de West Virginia aos 14 anos, onde se graduou em matemática e francês. Em 1937, começou a dar aula em uma escola pública para negros. Vejam só mais uma outra curiosidade. A professora Júlia só entrou na universidade 16 e 17 anos. Mais exatamente, iniciou seu ano letivo na faculdade aos 17 anos. E ela aos 14 já estava. E olha só que interessante. Sua habilidade com a matemática era incrível, sendo uma parte essencial da equipe que calculou a rota para a primeira missão tripulada à Lua, em 1969. Ela fez a maior parte dos cálculos do projeto e também ficou encarregada de verificar as contas dos novos computadores mecânicos da NASA. Veja como a matemática lá é importante. E vocês já vão ver ali na próxima tela o porquê é tão importante. Observem ali comigo. A matemática tinha que ser perfeita para que os tripulantes da Apollo voltassem à Terra em segurança. A missão Apollo foi um sucesso e as importantes contribuições de Katherine a tornaram possível. Então, como comentei com vocês, olha só como a matemática é importante na nossa vida. A Katherine, ela teve esse papel essencial de calcular a rota, né, de Apollo nessa missão para retornar para a Terra. E agora nós vamos ver uma representação aqui que eu trouxe para vocês com o Ludo, isso mesmo. Como nós falamos da Katherine Johnson, que ela trabalhou na NASA, nada melhor do que trazer uma representação aqui do universo, isso mesmo, trabalhando a questões, conceitos de translação, rotação
E para isso eu trouxe para vocês aqui essa impressão que eu fiz aqui desse mapa, na verdade representando aqui, né, o espaço. E nós temos uma montagem, a montagem do Ludo, isso mesmo. E vejam só que eu tenho algumas peças diferentes das que vocês já estão acostumadas a ver nas nossas aulas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa montagem aqui, que é bem interessante no detalhe, porque nós temos dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo, que vocês vão ver aqui o seguidor de linha, que é o Ludo, que vai fazer o movimento de translação em torno do Sol, e a Terra, que faz o movimento de rotação em torno dela mesma. Então, vamos ver no detalhe como essa montagem funciona? Então, vamos ligar aqui o Ludo, nossa montagem, e perceba que ele vai fazer a leitura ali do seguidor de linha. Perceba que esse seguidor de linha, essa linha, não é preta. Geralmente nós utilizamos para fazer a leitura com a cor preta. E aqui no caso é azul. Na programação só fizemos a alteração ali da leitura da cor. Então vejo que o meu Ludo, o carrinho, está fazendo a representação do movimento de translação, que é em torno do Sol. E a própria Terra está fazendo ali um movimento de rotação em torno dela. E vejo que são dois motores, isso mesmo, porque estão acontecendo ao mesmo tempo. Que interessante, né? Então eu vou desligar aqui agora, porque nós vamos ver no detalhe para ver como que funciona essa montagem. Deixa eu colocar aqui o Sol, a representação do Sol pro ladinho, para colocar essa montagem aqui mais centralizada. Percebam então que eu tenho várias peças. E percebam que eu tenho aqui uma peça verde, que ela é um pouquinho maior. Por que essa peça está conectada com o meu Ludo? Justamente para fazer a conexão com esse motor. E o nome desse motor aqui é o motor DC, isso mesmo. Esse motor, ele faz a representação, né, daqui da rotação do movimento da Terra. Ele que vai dar esse movimento que vai estar girando ali o planeta Terra. E vejo que eu tenho outros conectores. E a montagem do Ludo, ela é simples. É um carrinho que vocês já viram durante as aulas, ou seja, roda, eixo e os cabinhos aqui para fazer a conexão e passar a transmitir toda a programação para o meu Ludo. E percebo que aqui eu fiz toda uma outra conexão para colocar a Lua também, certo? E percebo que existe uma diferença aqui na conexão do cabo, que ele tem uma cor diferente. Esse cabo é uma de duas cores, exatamente porque ele é um cabo próprio para o motor DC. E o M-Cook, que é essa plaquinha aqui, que conecta com o Ludo, que vai fazer essa conexão com o motor DC. Bem interessante, né? Agora nós vamos ver uma outra montagem, isso mesmo. Nós vamos ver um foguete maker. E para isso eu vou convidar uma pessoa muito especial, que você já conhece, que é a professora Andressa. Ela vai me ajudar, lembrando um pouquinho de a mão na massa. Vocês se lembram que nós fizemos uma aula só sobre mão na massa? Hoje nós vamos fazer um foguete maker, remetendo à ideia de que Katherine Johnson trabalhou na NASA. Então nós vamos representar ali o foguete. Assim como vocês já viram o foguete no início da aula, que nós temos aqui com os bloquinhos de montar, nós vamos fazer agora o foguete maker. Tudo bem, professora Andressa? Tudo e com você, professora Júlia? Tudo ótimo. Então, hoje na nossa aula, professora Andressa, eu trouxe aqui para vocês também, estudantes, essa caixa maker, a representação lá do dia mão na massa, porque afinal de contas nós podemos fazer mão na massa em qualquer aula, em qualquer momento da nossa vida, né? Então eu trouxe para vocês aqui, olha só, vários materiais, porque nós vamos fazer hoje um foguete maker, professora Andressa. Trouxe palito, trouxe fita, folhas, barbante, vários materiais para usar a criatividade na hora da construção de um foguete. Vejam que ó, trouxe palito, tesoura. Então a nossa proposta é cada uma vai construir o seu foguete maker. Depois nós vamos ver qual que ficou mais criativo. Não mais bonito, mas o mais criativo e mais maluquinho. Vamos ver? Vamos. Então tá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, um rolinho. Olha aqui, ó, já tem umas peças montadas. Eu vou, acho que, só reorganizar aqui para ver se dá para fazer a construção. Vou então enfeitar o meu rolinho de papel, que vai ser o corpo do meu foguete. Tem fita? Tem sim aqui, ó, está dentro da caixa. Então eu vou montar o meu, você vai montar o seu e nós retornaremos daqui a pouquinho. Isso mesmo.
professora Andressa, terminamos nossas construções e que ficaram bem criativas, né? Isso mesmo, e eu usei pouquíssimos materiais. Olhem só, utilizei 3 palitos de sorvete, um rolinho de papel, uma folha para decorar, essa fita e esse enfeite. E você, professora Júlia? Então, eu usei palito de churrasco, papelão, um rolinho de papel, uma fita e esse arame também colorido. E percebo que com poucos materiais é possível fazer uma reprodução de um foguete, que a nossa ideia aqui foi na nossa aula, nossa representação. Bem interessante, né? Isso mesmo, pessoal. Então, eu vou agradecer aqui a participação da professora Andressa, porque agora nós vamos falar sobre cientistas, outros cientistas, conhecer as histórias dessas vidas que foram tão importantes para a ciência. Então, muito obrigada, professora Andressa, e Obrigada até a próxima a você, aula. professora Júlia, pelo convite. Tchau, pessoal! E agora nós vamos conhecer uma matemática curitibana, isso mesmo, aqui de Curitiba. Vamos ver quem é. Enedina Alves. Enedina Alves Marques nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 13 de janeiro de 1913. Durante a sua trajetória escolar, Enedina Alves Marques sempre gostou de matemática e de outras ciências exatas. Em 1940, a jovem ingressou na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Enedina concluiu o curso em 1945, tornando-se a primeira mulher engenheira do estado paranaense e a primeira negra do Brasil. Vejam só que interessante. E agora, para a gente conhecer um pouquinho mais da história de Enedina, eu trouxe aqui para vocês um vídeo. Vamos ver esse vídeo no detalhe e ver como que foi toda a sua história trilhada na matemática? Enedina Alves Marques foi a primeira negra a se formar em engenharia no Brasil. O grande desafio de Enedina foi transpor um espaço prioritariamente masculino e branco, contexto cultural do início do século XX. Para conseguir realizar seu objetivo de estudar, Enedina foi doméstica, depois conseguiu ser normalista e professora, até que em 1945 se graduou em engenharia pela Universidade Federal do Paraná. Foi a primeira mulher engenheira do Paraná e ficou à frente da construção da usina Capivari Cachoeira, tendo também trabalhado no plano hidrelétrico do estado. A engenheira Enedina Alves Marques foi uma mulher negra brasileira que sonhou e conquistou seu espaço. Vocês viram que legal o vídeo da Enedina? Isso mesmo, ela inclusive foi professora. E agora nós vamos ver uma cientista, vamos conhecer a Anne Isley. Vejam só a história dela. A matemática e cientista da computação da NASA foi uma das responsáveis pelo primeiro lançamento bem-sucedido de um foguete, em 1963. A partir da década de 1970, ela participou de projetos sobre energias renováveis, implementando programas que auxiliaram na produção de energia solar e eólica. Inclusive, vocês se lembram que na aula dos ODS nós já falamos sobre energia eólica, que nós trouxemos algumas montagens e hoje nós vamos rever essas montagens. Vamos ver mais um pouquinho da história dessa grande cientista. Um dos seus principais feitos foi desenvolver códigos e programas de computador utilizados para estudar os efeitos das fontes de energia renovável, como a produção de energia solar e eólica. E eu trouxe aqui para vocês só relembrarem essas montagens que vocês já viram na aula dos ODS. Então eu vou ligar aqui para vocês estarem observando como que foi feita a programação dessas mini turbinas eólicas. Vejam que interessante aqui. Então, aqui eu trouxe uma montagem com bloquinhos de montar e essas aqui foram feitas com o kit Ludobot. E que vocês já viram como que é a programação, como que foi feita toda a montagem. E agora nós vamos conhecer uma outra pessoa muito importante para a área de ciências, matemática e física. Shirley Jackson. Shirley Ann Jackson é uma física estadunidense. É a 18ª presidente do Instituto Politécnico Rensselaer. Obteve um PhD em física nuclear no MIT em 1973, tornando-se a primeira mulher afro-estadunidense a obter um doutorado no MIT. E vejam só que interessante. Ela, como física, eu trouxe para vocês agora um vídeo que vai falar sobre a física de um formigueiro. Como assim, professora Júlia?
Isso mesmo, você já conhece essa tela. Essa tela é lá da imagem do canal do Davi Kaminski. Ele vai nos contar, junto com o seu pai, toda a física que acontece por trás da construção de um formigueiro, o que as formigas são capazes. E nós vamos ver que existem vários termos técnicos dentro da física e que está tudo englobado ali na hora da construção do formigueiro. Mal a gente imagina que existe física por trás de um formigueiro. E aqui eu trouxe até a representação para vocês, que foi feita na impressora 3D, representando ali um formigueiro. Vamos ver o vídeo? Fala, galerinha! Beleza? Oi, galera! Então, em algum momento você já deve ter se impressionado com alguma formiga aí, não é mesmo? Ou por conta de sua força, da sua organização, ou até mesmo o fato delas conseguirem viver juntas. Bem isso, né, Davi? E se eu falar pra vocês que essas danadas usam da física para construir as suas casas? E aí, ficaram curiosos, não é mesmo? Então, caso você queira saber isso e muito mais sobre as formigas, fique aí até o final do vídeo. E não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal. Assim, vocês não perdem nenhum vídeo novo que a gente lançar por aqui. Então, bora lá aprender um pouco mais de física com essas formigas? Opa, bora lá, né? E pra quem não me conhece, eu sou o Davi Kaminski. E eu sou o Heraldo Kaminski. E vocês estão prestes a embarcar no mundo das formigas aqui Na Terra do Contrário. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. Fica lá no lado, fica de cá, fica lá no lado que fica de lá. E aí, galerinha, beleza? Oi, galera! As formigas. Esses insetos pertencem à família Formicidae e já foram registradas em cerca de 10.000 espécies. Caraca, é muita formiga, né, Davi? Sim. Mas também, esses bichinhos, eles vivem em grandes colônias, né? E podem habitar subsolo, o interior de troncos ou até mesmo o espaço entre tijolos de uma casa. E por essa habilidade delas conseguirem viver em qualquer frechinha, já foram registrados fósseis que nos mostram que as formigas estavam por aqui há pelo menos uns 80 milhões de anos atrás. E as formigas, elas tiveram tanto sucesso em colonizar aí o planeta Terra, que a gente só não encontra essas danadinhas lá na Antártida e no Polo Norte. É, pra você ver, nesses lugares são tão frios que nem mesmo as formigas querem morar lá. Bem isso, né? Quem que aguenta, né? Mas então vamos entender um pouco aí da anatomia das formigas. Pois então, assim como outros insetos, as formigas têm um exoesqueleto impermeável. Um exo o quê, Davi? Explica aí pra galerinha, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que é isso aí. Então vamos lá. Exoesqueleto é a estrutura que suporta o corpo de certos invertebrados, pois não possuem ossos internos igual a gente. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E o corpo aí das formigas é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen, e também com 3 pares de pernas. E na cabeça da formiga nós encontramos um par de olhos compostos e são capazes de perceber os movimentos mais sutis. E elas têm também um par de antenas que elas utilizam aí para a sua comunicação e a busca de alimentos. E sem contar um par de poderosas mandíbulas que elas usam na coleta de alimento, para se defender e também na escavação. Sim, elas escavam com a boca. Ou vocês achavam que elas tinham lindas picaretas aí para auxiliar nas escavações? E falando em escavar, os formigueiros são estruturas bem complexas. E acreditem, as formigas usam da física para construir suas casas. É, bem isso, né, Davi? E segundo um estudo aí do Instituto de Tecnologia da Califórnia, mostrou que as formigas, elas usam aí uma força calculada para cada grão de terra, né, que ela retira para fazer o seu formigueiro. E sem contar que elas conseguem analisar a gravidade e a umidade dentro da estrutura. Então, esse estudo mostrou que as formigas usam a força aí do próprio solo para formarem uma espécie de eixo dentro do túnel. É como se fossem arcos com o diâmetro maior do que o túnel.
E fazendo isso, elas deixam o túnel mais forte, evitando desmoronamento. Isso, é como se essas estruturas formassem blocos em volta aí do túnel, reforçando, né? Por isso que ele não cai. E não é à toa que esses túneis duram por décadas. E uma outra coisa que impressionou os cientistas foi que as formigas elas cavam seus túneis em linha reta, descendo num ângulo de 40 graus. E com essa inclinação facilita que os túneis não caiam. E sem contar que as formigas conseguem separar os grãos de terra do tamanho exato para remover. E fazendo isso, elas mantêm o arco de proteção do túnel. Cara, olha, essas danadinhas aí são muito entendidas de física, hein? Muito mais, hein, que muita gente por aí. E se você acha que acabou por aqui, está muito enganado. Pois a estrutura do formigueiro tem uma função que muita gente não sabe. E aí, vocês têm alguma ideia para que servem esses morrinhos que as formigas fazem? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber o que vocês acham. Enquanto isso, a gente vai explicar para vocês como que as formigas se comunicam. Então, a comunicação das formigas é realizada por uma substância chamada de feromônios. Isso, ó, e através aí das antenas das formigas, elas detectam esses feromônios que está espalhado aí nas trilhas, ao redor aí do formigueiro e também no corpo de outras formigas. E com isso, elas são capazes de encontrar caminhos que levam até a fonte de alimento. E com isso, elas conseguem voltar para casa. E através dos feromônios, as formigas elas são capazes de reconhecer umas às outras. Ou seja, elas vão se reconhecendo através das anteninhas. E é por isso que quando a gente vê uma formiga, ela sempre está balançando as anteninhas. Exatamente, né, Davi? E ó, vocês conseguiram descobrir aí o porquê que as formigas fazem essas estruturas externas aí do formigueiro? E se eu te contar que essa estrutura funciona como uma espécie de ar-condicionado para os túneis que estão abaixo? Muito doido isso, né? Mas ó, notem que ao lado do formigueiro, a gente sempre vai encontrar um outro buraco. E olha, ele não tá ali só de enfeite não. Quando o ar passa pela parte externa do formigueiro, a pressão é menor por conta do seu formato e o ar precisa andar mais. Isso, e por conta disso, a pressão dentro do formigueiro ele é maior, fazendo que o ar entre por aquele buraquinho que fica ao lado ali do formigueiro. E por conta disso, lá dentro fica bem ventilado. Elas usam o mesmo princípio da asa de um avião. O formato da asa faz com que o ar passe mais rápido por baixo do que por cima. E por conta disso, a pressão por baixo é maior, fazendo o avião subir. E no formigueiro elas usam de uma forma que o ar lá dentro está sendo sempre renovado. Viu só como são espertas essas formigas? Então também sejam espertos e já deixem o seu like. É isso aí. E olha, se vocês quiserem aprender aí mais fatos e curiosidades sobre o mundo científico, a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário. Até mais, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui. E o corpo aí das formigas é dividido em 3 partes. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não é não. Vai. Muito obrigada, Davi, pelo envio do vídeo. E veja só, o Davi só lembrando que ele é da Escola Municipal Professor Brandão. E agora nós vamos conhecer uma programadora, isso mesmo. Vejam só quem ela é. Ana Carolina da Hora, tem 25 anos, gosta de ser chamada de Nina. É estudante universitária de Ciência da Computação. Programadora, pesquisadora, voluntária, dá aulas e palestras online. Ela também, a Nina, tem como objetivo de compartilhar seus conhecimentos, empoderar jovens negros, principalmente mulheres, para que, assim como ela, ocupem seus espaços no mercado tecnológico. Inclusive, Nina, ela tem um projeto muito interessante, que ela ensina sobre podcasts. Então, ela é super ligada com a tecnologia, com essa questão da programação.
E agora nós vamos conhecer uma pessoa que foi fundamental durante a pandemia no desenvolvimento ali das vacinas, com todo esse trabalho do sequenciamento ali do genoma. Vamos ver quem ela é? Jaqueline Góes de Jesus. Jaqueline Góes de Jesus nasceu em Salvador em 19 de outubro de 1989. É biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora brasileira. E vejam só que interessante. Coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Também fez parte da equipe liderada por pesquisadores ingleses que sequenciou o genoma do vírus Zika. Muito legal, né? Então vejo que as mulheres na ciência sempre estão ali à frente, fazendo essas pesquisas importantes para o desenvolvimento tanto de vacina como o estudo do vírus. E para fazer essa representação, lembrando um pouquinho o momento que nós estamos vivendo, a importância do uso da máscara e da troca da máscara, porque o mais importante que usar a máscara é realizar a troca ali a cada 2 horas. Mas por que será? Eu trouxe aqui a representação para vocês de uma montagem com um sensor de umidade. Vamos ver no detalhe como é que funciona esse sensor? Então, para essa representação da importância da troca de máscara a cada 2 horas, eu vou estar representando aqui, ó, com um sensor de umidade e 2 sensores de LED que vão estar acendendo a luz. Se a máscara estiver muito úmida, vai acender uma luz vermelha, que é a hora, o momento de trocar a máscara. Então, vamos fazer o teste. As máscaras, elas estão secas e eu vou utilizar esse líquido aqui, que é o álcool, para estar só umedecendo a minha máscara e fazendo de conta, representando quando ela está no nosso rosto. E quando falamos por um certo tempo, a nossa máscara, ela tem a tendência de ficar um pouco úmida. Logo, ela não tem essa questão da prevenção 100%, então por isso que é importante trocar a máscara. Então eu vou ligar aqui primeiro a minha montagem. Vocês vão perceber que o sensor ali da luz verde vai estar ligado, ou seja, que está tudo ok, minha máscara está funcionando da forma adequada. E agora eu vou umedecer aqui a minha máscara. Vou deixar ela bem molhada e vou encostar aqui no sensor de umidade. Percebo que depois de um tempo que ele vai reconhecer que está úmido, ele vai trocar ali e vai ligar a luz vermelha, ou seja, é a hora ideal para trocar a máscara. E depois de um tempo ele vai perceber que a máscara ela está seca e vai ligar novamente a luz verde. Aqui no caso, deixa eu só colocar aqui. Como eu molhei bem ali a parte do sensor, ele leva um tempinho, alguns segundinhos para voltar a estar captando ali que o ambiente está seco, a máscara também está seca. E daí ele vai acender aqui a luz verde. Bem interessante essa montagem, né? Perceba então que eu utilizei vários sensores aqui, né? O sensor de luz aqui de LED e o sensor de umidade. E algumas peças, alguns bloquinhos. Vejam que aqui eu também, olha só, utilizei só o meu M-Center. Por quê? Porque eu não preciso da parte de baixo, porque essa minha montagem ela não vai caminhar, não vai andar em nenhum espaço. Ela só vai ficar conectada, eu só preciso passar a programação para os meus sensores, certo? Então, essa foi a montagem de hoje relacionada à questão da pandemia Covid, a importância do uso de máscaras e troca de máscaras. Agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo que eu montei para vocês observarem também a história de outras cientistas que fizeram diferença e fizeram história na vida aqui de todos, transformando com suas pesquisas e suas descobertas. Vamos ver esse vídeo? Alice Ball. Era uma vez um tempo em que não havia cura para a lepra. Uma doença que ataca deixar as vítimas terrivelmente desfiguradas. Como não havia tratamento e as pessoas acreditavam que a lepra era muito contagiosa, os doentes costumavam ser isolados em colônias de leprosos, onde não tinham nada para fazer além de esperar a morte ou descobrir uma cura. Na busca por essa cura, uma jovem química incrivelmente talentosa do Havaí, Alice Ball, estudou as propriedades de um óleo extraído de uma planta chamada Shou Mu Gra. Esse óleo era usado na medicina chinesa e indiana tradicional, em doenças de pele,
e já tinha sido utilizado para tratar lepra, mas com resultados diversos. Ora funcionava, ora não. Por que não funciona toda vez? Era a pergunta incessante de Alice. Ela se uniu a um médico no hospital em Honolulu para tentar descobrir a resposta dessa pergunta. Alice desenvolveu um método para separar os elementos ativos do óleo e criar um extrato novo, que poderia ser injetado direto nas veias do paciente, com resultados incríveis. Infelizmente, Alice morreu antes de conseguir publicar suas descobertas. Então, a Universidade do Havaí fez isso por ela, mas sem lhe dar o crédito. O presidente da universidade, inclusive, chamou a técnica de extração do método Dean, como se ele mesmo tivesse inventado. Muitos anos depois, a contribuição maravilhosa de Alice Ball foi enfim reconhecida. Agora, a cada 4 anos, no dia 29 de fevereiro, o Havaí celebra o Dia de Alice Ball. Alice foi a primeira pessoa afro-americana e a primeira mulher a se formar na Universidade do Havaí. Amina Gurib Fakim, presidenta e cientista. Em uma nação insular do Oceano Índico chamada Maurício, viveu uma garota que queria saber tudo sobre plantas. O nome dela era Amina. Ela estudou a biodiversidade, analisou centenas de ervas e flores aromáticas e medicinais. Estudou suas propriedades e viajou por vilarejos rurais para aprender como os curandeiros tradicionais, como eles usavam as plantas em seus rituais. As plantas eram suas amigas. Sua árvore favorita era o baobá, porque ele é muito útil. Tem um reservatório de água no tronco, suas folhas são capazes de curar infecções e sua fruta, chamada de maçã de macaco, contém mais proteínas que o leite humano. Amina achava que era possível aprender muito com as plantas. Plantas como benhojim, por exemplo. As folhas do benhojim têm formas e tamanhos diferentes. Animais não comem plantas que não conhecem. Eles tendem a deixar essa planta em paz. Muito esperto, não acha? Ela via as plantas como laboratórios biológicos vivos, repletos de informações vitais para os humanos e para todas as outras espécies. Toda vez que uma floresta é cortada, perdemos um laboratório inteiro, um laboratório que nunca mais será recuperado. Amina Gurib foi eleita presidenta da República de Maurício. Todos os dias ela luta bravamente pelos habitantes do seu país, sejam pessoas, animais ou plantas, é claro. May C. Jemison era uma menina curiosa chamada May. Ela não conseguia se decidir sobre o que queria ser quando crescesse. Quando costurava roupas para suas bonecas Barbie, queria ser estilista. Quando lia um livro sobre viagem no espaço, queria ser astronauta. Ao consertar um brinquedo quebrado, pensava que engenharia era uma escolha melhor. No teatro pensava, quero ser dançarina. O mundo era o laboratório de May e havia muitos experimentos a fazer. Ela estudou engenharia química, estudos afro-americanos e medicina. Aprendeu a falar russo, suaile e japonês. Ela se tornou médica e foi voluntária no Camboja e em Serra Leoa. Então, ela se inscreveu na NASA para se tornar astronauta. May foi selecionada e, depois de um ano de treino, foi enviada ao espaço a bordo de um ônibus espacial. Como, além de astronauta,
ela também era médica, sua missão era conduzir experimentos sobre gravidade zero e enjoo, coisas que podem se tornar um problema quando se está de ponta cabeça no espaço. Então, ela aplicava testes nos outros membros da tripulação. Quando May retornou à Terra, percebeu que, embora tivesse gostado muito da experiência, sua verdadeira paixão era melhorar as condições de saúde na África. Então, deixou a NASA e fundou uma companhia que utiliza satélites para alcançar esse fim. Mae Jemison foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Bem interessante esse vídeo, né? E agora nós vamos conhecer uma outra pessoa muito importante, Jorge Sampaio. Jorge Sampaio nasceu em uma comunidade de Feira de Santana, na Bahia. Vindo de uma família humilde, sempre estudou muito e aos 12 anos já começou a aprender inglês sozinha. Tive a minha vida completamente mudada pela educação, conta ela. Quando estava no ensino médio, sua tia foi diagnosticada com endometriose, doença crônica que atinge milhões de mulheres no mundo, e teve que retirar o útero. Jorge testemunhou o sofrimento da sua tia e começou a pesquisar formas de tornar o diagnóstico mais rápido e acessível financeiramente. Com o avanço do projeto, conseguiu provar sua importância e em 2014 teve sua iniciativa premiada pela Harvard Social Innovation. Vejam só que legal, então toda a sua pesquisa conseguiu desenvolver então um diagnóstico mais simples, mais barato. E vejam só a importância então de se aplicar nos estudos. E ela fez grande diferença na ciência. Agora nós vamos conhecer a nossa última mulher que se dedicou à ciência, à física, isso mesmo, Valerie Thomas. A física ela foi responsável por criar e patentear em 1980 o transmissor de ilusão, dispositivo que simula a aparência tridimensional de um objeto. A invenção foi ainda e é utilizada pela NASA, Agência Espacial, onde Thomas trabalhou em 1964 e 1995 como analista de dados e gerente de projetos. Bem interessante a história de Valerie Thomas. E agora eu faço um convite muito especial para vocês, que se você tem algum registro, alguma foto, algum vídeo referente à aula, peço que vocês nos encaminhem por e-mail. Nós ficaremos muito felizes em receber esse registro de atividade de vocês. O nosso e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau! Tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar pra escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa é importante que você esteja pronto. Com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você está sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui.
Mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá?